Rodrigo. Tudo bem, Mauro? Bem-vindo. Tudo jóia? Jóia. Tranquilão? Vamos começar mandando um abraço? Vamos. Vamos lá, gente. A Isabela, no bairro Caiçaras, pediu pra mandar um abraço pra ela. Que bom. Tá dado o recado, então. O que mais? Situação do Cruzeiro. Não, deixa eu mandar um abraço também. Então manda. Mandar um abraço aqui pro Lobão e também pra Ariadna Coelho, lá da Delegacia de Mulheres em Betim. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É isso aí. Vamos lá. Vamos falar do Cruzeiro, Mauro? Vamos. O Cruzeiro tá numa situação Difícil, complicado. o torcedor tá chateado, né, gente? E olha só, os torcedores do Cruzeiro, eles fizeram um protesto em frente às casas do presidente e do vice-presidente do clube em Belo Horizonte, insatisfeitos com o desempenho da equipe, com as recentes irregularidades na administração. Eles soltaram foguetes e pediram a saída dos dirigentes. Balança. Passava das 11 da noite quando um grupo de torcedores com uma faixa escrita Fora Itair parou na porta da casa do vice-presidente do clube. Eles soltaram foguetes e gritaram. O protesto foi acompanhado de longe pela polícia militar. E assim que as viaturas se aproximaram, o grupo ainda soltou mais fogos e depois foi embora. Os manifestantes também foram até a casa do presidente do Cruzeiro. Jogaram rojões, xingaram e pediram a renúncia de Wagner Pires de Sá. Ao som de foguetes, eles pediram respeito. Cruzeiro é nosso! Respeita o patrimônio do Cruzeiro! Os torcedores também tentaram acordar o assessor Sérgio Nonato. Encapuzados e alguns usando capacetes, eles provocaram muito barulho. Alguns torcedores mais exaltados, mais bravos e bem satisfeitos aí, que a gente tá vendo. Não são muitos, mas você vê ali, ó. Não são muitos, mas fizeram barulho. Situação complicada. E não foi só não, tá? Não, né? Não, teve mais. Houve protesto também em frente à sede administrativa do clube. Eu estive lá para acompanhar. Veja na reportagem. Um grupo de 300 pessoas fez uma manifestação. A gente espera que a diretoria do Cruzeiro, que os jogadores do Cruzeiro possam dar o respaldo necessário, principalmente a diretoria, o respaldo necessário ao Rogério Ceni para que ele faça as mudanças que ele achar necessário para que o Cruzeiro possa trilhar um novo caminho. Chamou a atenção uma faixa estendida durante o protesto. Inicialmente a faixa ela não especifica quem seria o alvo dessa ameaça, né? Então a gente está tratando até então como uma mensagem vazia, uma intimidação. E o torcedor do Cruzeiro anda mesmo na bronca com o time. Aquilo é falta de vergonha mesmo, salário alto e comodismo. Depois de conquistar 7 dos 9 pontos disputados nos 3 primeiros jogos sob o comando de Rogério Ceni, o torcedor do Cruzeiro tinha a esperança de ver o time embalar nesse segundo semestre. Mas até agora não foi o que aconteceu. Primeiro foi a eliminação na Copa do Brasil, com uma derrota de 3-0 para o Internacional. O resultado motivou uma declaração polêmica de Thiago Neves. Foi na pré-eleição, acho que na nossa pré-eleição, sei lá, 2, 3 horas antes do jogo. E na minha opinião, acho que é muito em cima da hora. E você improvisar 3, 4 jogadores numa linha que já vinha formada há 2 anos, nada contra, é óbvio que a gente quer ganhar, o time jogou bem, os jogadores que entraram jogaram bem. Só que é muita coisa para uma decisão. Para uma semifinal, o segundo jogo de semifinal é muita coisa. Nós não estamos aqui para crucificar o Thiago, coisa assim, muito pelo contrário, é um jogador que tem uma história no clube, é um jogador que, dentro das suas melhores condições e cabeça boa, ele é um jogador muito importante para a gente. Às vezes, o que aconteceu, acredito muito, na declaração do Thiago, foi porque ele viu um amigo no banco de reservas, que no caso foi o Edilson, tá entendendo? Mas quem tem razão nessa história? Rogério Ceni, porque eles estão tentando derrubar o Rogério Ceni, entendeu? Essa picuinha de jogadores antigos, entendeu? Medalhão, isso não existe no futebol mais. O diálogo é importante. Tenho certeza que o Rogério Ceni, que é um treinador de muito caráter, tem ética, vai conseguir contornar isso. 4 dias depois, o Cruzeiro voltou a perder. Desta vez para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A goleada de 4-1 revoltou o torcedor, que protestou no Independência. O time vem de eliminação da Copa do Brasil, eliminação da Libertadores. Toma de 4 do Grêmio dentro de casa. O Cruzeiro é um dos poucos times que nunca caiu para a segunda divisão. E esse ano a gente está muito temeroso, né? Tem que acertar a equipe, jogar agora no retorno para sair fora dessa maré.
A 3 pontos da zona do rebaixamento, o Cruzeiro tem 20 jogos até o fim do campeonato para voltar a fazer o torcedor sorrir. A verdade é o seguinte, tem que dar respaldo ao Rogério Ceni, sim. Ele veio, são poucos jogos que ele está aí, mas tem que dar o respaldo. Se ele tiver que mandar a gente embora, ele tem que ter autoridade e autonomia para mandar a gente embora, modificar do jeito que ele quiser. Então, a diretoria, eu acho que a cobrança da torcida, que eu estou sentindo, é para que a diretoria possa dar respaldo ao Rogério Ceni e sua equipe, senão vai ficar difícil. Duas observações, Mauro. Uma, não sei se o pessoal de casa aí reconheceu, um dos entrevistados aí que estava de camisa verde, é o Toninho Almeida, ex-jogador do Cruzeiro. Sim. Também deu a opinião dele aí nessa reportagem. E a outra observação é que o Cruzeiro hoje corre o risco de entrar na zona do rebaixamento, porque tem um jogo atrasado da 16ª rodada, Palmeiras e Fluminense lá em São Paulo. O Palmeiras é favorito, mas futebol é aquela coisa, né? Se o Fluminense vencer, o Fluminense empata com o Cruzeiro em pontos, mas ultrapassa nos critérios de desempate. De empate e joga o Cruzeiro para baixo. E o CSA também ajudou. Porque se o Chapecoense também tivesse ganho um jogo contra o CSA, o Cruzeiro estaria em situação mais delicada aí. Mais delicada. Bom, vamos mudar um pouquinho agora, sair um pouquinho aqui do Campeonato Brasileiro para falar da Seleção Brasileira de Futebol, que está em Los Angeles, nos Estados Unidos. E é claro que o Canarinho aprontou pelos Estados Unidos. O mascote da CBF foi na Calçada da Fama, tirou fotos com os turistas, com o Homem-Aranha e muito mais. Nessa madrugada, o amistoso do Brasil será contra a seleção peruana. Tite pode promover a entrada de Militão, Fagner, Alain e Neres no time titular, Mauro. É hoje, né? É hoje. É hoje o jogo? Madrugada. Meia-noite? Mas você tá doido? Por que é tarde desse jeito? Fuso horário, né? Ah, tem a dó. Tem a questão do fuso horário. 4 horas da tarde? Isso aí é 8. Você já tirou foto com o Canarinho, mano? Não, esse Canarinho tem cara de bravo demais. Canarinho tem mais cara de gavião. Canarinho não é bravo desse jeito, não. Vamos mudar o bicho? Vamos. Sair do Canarinho pro Coelho? Vamos pro Coelho. Vamos lá. Série B, gente. O América recebe nesta noite no Independência o Criciúma, 15º colocado. O Coelho está invicto a 9 jogos e ocupa o 12º lugar, a 4 pontos da zona do rebaixamento. E olha que ela deu uma reviravolta danada. Melhorada, né? O Atlético, o América. O América, ele deu uma reviravolta danada. Ele estava ali embaixo praticamente. Né? Era o último, chegou a ficar no 20º lugar. Quer dizer, olha aí, já está lá em cima e tem possibilidade, se ganhar, subir mais um pouco. Não, e o campeonato ainda falta todo o segundo turno pela frente. Às vezes consegue engrenar uma série de resultados. Já está 9 jogos invictos. Pois é, o treinador deu um gás diferente para essa turma aí. Vamos torcer pela recuperação do América aí. Olha só, gente, um flagrante de agressão no gelo. Foi durante uma partida de hóquei no Canadá. Roda aí. O vídeo gravado durante um torneio infantil mostra quando o juiz é agredido. A confusão começou depois do jogo, quando uma das crianças de 10 anos foi expulsa. Os parentes do menino não gostaram da ação do árbitro e partiram para cima. Um dos homens empurra o treinador que tentava apartar a briga. Depois ele parte para cima do juiz, que é arremessado no chão e agredido várias vezes. A polícia da província de Alberta disse que já investiga o caso. Você vê, né? Que exemplo que os pais dão para o filho desse jeito, né? Quer dizer, o filho é expulso, o pai vai lá, os parentes vão lá bater no juiz. E esse esporte é um esporte que as agressões, elas têm um determinado momento do jogo que a agressão ela é válida. Ela aceita. Tá dentro da regra. Não desse jeito aí, ó, pra dar murro nos outros, não. Isso tá doido. Complicado, né? Vamos falar de coisa séria? Vamos. Assunto seríssimo agora, gente. A Polícia Civil investiga uma suposta agressão do meia equatoriano Casares, do Atlético, contra 2 mulheres. A confusão começou em uma festa na casa dele após a derrota do time para o Botafogo no Rio de Janeiro. Os últimos a prestar depoimento foram uma mulher, 3 homens e o jogador Casares. Todos estavam na festa promovida na casa do meia do Atlético na madrugada da última segunda-feira, em um condomínio em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles saíram da delegacia sem falar com a imprensa. O atleta estava acompanhado de uma advogada. O depoimento do meia equatoriano durou mais de 1 hora. Houve tumulto na saída da delegacia. Amanhã a gente conversa.
As duas jovens, uma de 20 anos e outra de 24, que acusam o atleta de agressão, foram ouvidas e liberadas. Elas foram as primeiras a prestar depoimento. Com as cabeças cobertas e acompanhadas dos advogados, elas também não gravaram a entrevista. Isso está tudo no inquérito, vai ser devidamente apurado, a gente vai demonstrar a situação, mas não se preocupem que a gente vai dar uma declaração depois. Uma das jovens ainda acusou Casares de praticar crime sexual, mas a denúncia não foi constatada em exame. O delegado afirmou que foi comprovada a existência de lesões leves no corpo das duas mulheres. Com a mudança da legislação, ato libidinoso diverso da conjunção carnal também induz a prática do crime de estupro. E ela teria acusado ele, como acusou, e isso consta no auto de prisão em flagrante, dele ter apalpado as partes íntimas dela. Até então, é a palavra dela em conflito com a palavra do atleta. De acordo com o delegado, a confusão teria começado após uma das mulheres ter relatado durante a festa o furto de um estojo de maquiagem. Ela disse que durante a resenha teria sentido falta de um estojo de maquiagem e ao relatar isso na frente para o atleta e para os demais frequentadores que lá se encontravam, essa notícia não foi bem recebida e aí teria começado uma confusão generalizada na casa do atleta, onde ela diz, assim como a amiga, que foram agredidas fisicamente. As duas supostas vítimas ainda acusam o jogador de oferecer R$10 mil para elas não chamarem a polícia, mas Casares negou e afirmou que ele foi vítima de extorsão. Nega veementemente as supostas agressões que ele teria praticado, assim como os demais conduzidos negam, e em relação ao suposto estupro, ele nega também de forma veemente. Ele diz que uma das supostas vítimas solicitou dele dinheiro para que não divulgasse o fato à imprensa e nem que a polícia militar fosse acionada. Todos os envolvidos passaram por exames de corpo de delito. Uma das jovens ainda confirmou que teria feito uso de drogas na casa do jogador. Casares relata que durante o evento as supostas vítimas estariam utilizando entorpecente, loló, sendo que essa substância será periciada pelo Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. E uma das supostas vítimas assume que ela levou essa substância para o evento, naturalmente para a casa do atleta, onde a resenha ocorreu. A briga durante a festa na casa de Casares aconteceu menos de 12 horas depois de o Atlético perder para o Botafogo no Rio de Janeiro em um jogo do Campeonato Brasileiro. O meia esteve em campo e logo depois retornou com o time para Belo Horizonte. Na companhia da PM, nossa equipe apurou que Casares estava preocupado com a reação da atual namorada, grávida do segundo filho do meia. No fim do ano passado, o equatoriano, famoso pela qualidade com a bola nos pés e pelos frequentes atrasos em treinamentos, foi pai pela primeira vez de um menino, fruto de um outro relacionamento. Após ser ouvido na delegacia, o jogador foi liberado. Para a configuração do estupro, não há necessidade da comprovação da conjunção carnal. É evidente que a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual tem um valor probatório importante, mas ela tem que ser considerada e analisada por todo um contexto probatório. E até então, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela restou isolada. Independentemente se ele é atleta ou não, se fosse qualquer outro indivíduo na condição em que ele foi conduzido até a delegacia, ele seria liberado por uma insuficiência de elementos de convicção até então produzidos. Explicou muito bem, né? Não basta só a moça falar que aconteceu, tem que ter todo um contexto comprobatório de tudo. Né? Não adianta ela falar, então o cara está preso, acabou. Você viu o que ele falou, existe um peso muito grande, mas tem que ser um conjunto comprobatório de provas, né? Para se chegar até isso. Então tá aí, então é realmente aí mais, né? É uma polêmica envolvendo tudo isso que tem que ser investigado detalhes por detalhes. Né? Exatamente, e cabe à polícia agora investigar, lógico, né? E apresentar aí
a resolução do inquérito. E olha só, gente, o Casares, ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Segundo o jogador do Atlético, está tudo bem. Segundo ele, Deus coloca as coisas certas no lugar. Foi o que escreveu o Casares na sua rede social, mano. Tá, então. Nós vamos acompanhar e nós vamos falar depois. Vamos falar assim. Antes da gente terminar, só uma correçãozinha da informação que a gente deu ontem aqui. Você lembra que ficou aquela dúvida do Maradona? Quantos anos o Maradona tinha? Maradona tem 58 anos, vai completar 59 em outubro. Aí, 58 ainda. 58. Mas ele tá bem acabadinho para 58. Tá certo. Um abraço, Mauro. Tchau. Vai lá, amanhã você volta, meu amigo.